Essa aula faz parte da sequência didática sobre o ovo início, que é o ovo, o início e o fim. E nessa aula a gente vai falar sobre essa temática na poesia. A justificativa da nossa proposta é que a gente pode voltar a sonhar com as coisas simples, com o que é de mais cotidiano e banal, resgatando o olhar infantil, capaz de ainda se maravilhar e espantar. E nesse sentido, a gente acha que é necessário trazer para o ambiente escolar um tema que é muito banal, muito comum, que no caso seria um ovo. E por um ovo, que ele é um ovo. E no começo a gente pode até ser algo simples, banal, mas e pode ser até meio estranho. E é nesse ponto que daí tudo começa a ficar mais interessante. E para trazer esse aspecto, a gente vai com alguém que é muito conhecido por ser bem difícil, ser um surrealista do nacionalismo na poesia, que será o João Cabral de Melo Neto. O João Cabral de Melo Neto, um dos maiores poetas brasileiros. Ele nasceu em Recife, dia 9 de janeiro de 1920, e morreu em outubro de 1999. Ele foi um poeta e diplomata brasileiro, e ele é muito reconhecido principalmente na sua questão do modernismo. Ele foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras em 15 de agosto de 1968 e empossado em 6 de maio de 1969. E no ano de sua morte, ele estava sendo um dos cotados para ganhar um Nobel de Literatura. E o João Cabral de Melo Neto, ele é muito conhecido como o poeta engenheiro. E por que isso? Porque ele usa a poesia de uma maneira muito racional. Tudo é como se fosse matematicamente pensado para estar num poema e formar o sentido dele, seja na construção imagética ou na construção de sentido dele. E suas obras têm um cunho metalinguístico muito forte nisso, que é falar da linguagem para a linguagem, que ele comunica, que ele usa a poesia dele para falar da nossa própria linguagem, e também de crítica social. E no modernismo ele é muito frequentemente encaixado na geração de 45, que é uma geração que preza mais pela estética formal, mas tem muitos críticos que apontam que ele não faz parte dessa geração porque ele não foge da linguagem cotidiana. Ele usa uma linguagem muito formal, mas não foge do cotidiano, não deixa que a linguagem seja mais elitista. E algumas das obras mais famosas dele é Morte e Vida Severina, que é extremamente conhecida, extremamente difundida, que é o seu Alto de Natal, Uma Faca Só Lâmina, Educação pela Pedra e Rio Sem Discurso. Essas são só algumas de suas obras que são muito vastas. E para falar da temática do ovo, o poema não poderia ser outro que não O Ovo de Galinha. Esse poema é dividido em 4 partes, e cada parte tem 4 estrofes, e cada estrofe tem 4 versos. E o poema foi publicado pela primeira vez em 1961 no livro Serial. Eu vou colocar um áudio de uma leitura do poema e depois eu vou ir analisando cada estrofe. Ao olho, mostra a integridade de uma coisa num bloco, um ovo. Numa só matéria unitária, maciçamente ovo, num todo. Sem possuir um dentro e um fora, tal como as pedras, sem miolo e só miolo. O dentro e o fora integralmente no contorno. No entanto, se ao olho se mostra unânime em si mesmo, um ovo, a mão que o sopesa descobre que nele há algo suspeitoso, que seu peso não é o das pedras, inanimado, frio, goro, que o seu é um peso morno, túmido, um peso que é vivo e não morto. O ovo revela o acabamento, a toda a mão que o acaricia, daquelas coisas torneadas num trabalho de toda a vida, e que se encontra também noutras que, entretanto, mão não fabrica, nos corais, nos seixos rolados e em tantas coisas esculpidas, cujas formas simples são obras de 1000 inacabáveis lixas,
usadas por mãos escultoras escondidas na água, na brisa. No entretanto, o ovo, e apesar da pura forma concluída, não se situa no final. Está no ponto de partida. A presença de qualquer ovo, até se a mão não lhe faz nada, possui o dom de provocar certa reserva em qualquer sala. O que é difícil de entender se se pensa na forma clara que tem um ovo e na franqueza de sua parede caiada. A reserva que um ovo inspira é de espécie bastante rara. É a que se sente ante um revólver e não se sente ante uma bala. É a que se sente ante essas coisas que, conservando outras guardadas, ameaçam mais com disparar do que com a coisa que disparam. Na manipulação de um ovo, um ritual sempre se observa. Há um jeito recolhido e meio religioso em quem o leva. Se pode pretender que o jeito de quem qualquer ovo carrega vem da atenção normal de quem conduz uma coisa repleta. O ovo, porém, está fechado em sua arquitetura hermética, e quem o carrega, sabendo, prossegue na atitude regra. Procede ainda da maneira entre medrosa e circunspecta, quase beata, de quem tem nas mãos a chama de uma vela. Para começar a analisar, essa é a primeira parte do poema, que são as 4 primeiras estrofes. E o primeiro verso, o olho, mostra uma integridade de uma coisa num bloco, um ovo. Nossa matéria unitária, maciçamente ovo. Aqui, um exemplo. Tudo isso, ele quer dizer, é um só, principalmente pelo nosso sentido, ao olho, ao olhar. Tudo é um só, tudo é um maciço, tudo é apenas o ovo. Ele não possui o dentro e o fora. Ele aqui é só o ovo. É tipo como uma pedra, que ele faz a comparação aqui, na segunda estrofe, que não tem miolo. É só, a pedra é tudo. A pedra é só um miolo. Dentro e fora, integralmente no contorno. A pedra, em todo momento, ela vai ser apenas uma pedra. Mas no entanto, se ao olho se mostra unânime em si mesmo um ovo, na mão, a gente consegue ver. Se a gente pega ele para sentir, tem algo suspeitoso. Aqui tem uma construção de sentido muito legal, que a gente usa a nossa visão, mas se a gente usar o tato junto, vai nessa construção e muda a nossa percepção sobre algo que antes era apenas um ovo. E que o seu peso não é como uma pedra, que é algo frio, que é algo inanimado. Que o seu peso é morno, túmido, um peso que é vivo e não morto, porque o ovo é uma substância orgânica. Ele seria uma parte da vida das aves, da galinha. Aqui, como que é o caso do poema da galinha, o ovo é algo vivo, é algo que tem alguma coisa. E nessa construção bem formal assim do poema, ele repete muito as palavras ovo, miolo, dentro, fora, peso. Ele cria bastante essa imagem, tem uma sobreposição de imagem, tem uma sobreposição na criação de imagem bem interessante sobre a figura do ovo. E na segunda parte do poema, a gente tem que o ovo, ele revela algo. Ele não é só algo, ele revela o acabamento a toda mão que o acaricia, daquelas coisas torneadas num trabalho de toda a vida. Porque o ovo é um dos trabalhos da galinha. E nesse seu acabamento praticamente perfeito, ele vai revelar alguma coisa. E que se encontra também noutras. No entanto, mão não fabrica. Não é nossa mão, não é o ser humano que a gente vai fabricar um ovo.
nos corais, nos seixos rolados e em tantas coisas esculpidas. Os seixos rolados são aquelas pedras redondinhas que são que adquirem sua forma se desgastando. Eles não é algo esculpido, é algo pronto, algo que sai pronto da galinha, digamos assim. É algo que ela produz e sai pronto de dentro. Ó, cujas formas simples são obra de mil inacabáveis lixas, usadas por mãos das escultoras, escondidas na água, na brisa. Que no caso aqui se refere à formação dos seixos, dos corais e entre outras coisas, como por exemplo as pedras, rochas, pedras que existem no mundo, que são frutos da ação abrasiva do vento, da água, da chuva. Mas, no entretanto, o ovo, e apesar de pura forma concluída, não se situa no final. Ele está no ponto de partida. Ele é o começo de algo que pode surgir. É o começo de uma talvez vida. E agora chegando na parte que talvez seja a mais enigmática assim, do poema, que é a terceira. A gente começa com a presença de qualquer ovo, até se a mão não lhe faz nada, possui o dom de provocar, certa reserva em qualquer sala. O ovo, ele vai ter a sua presença, ele é algo de presença. Ele, ele, ele provoca essa sensação de algo que já está ocupado em uma sala, digamos assim. E essa presença dele é algo até meio difícil assim de entender, segundo a segunda estrofe, porque se a gente pensa na forma clara de um ovo e na franqueza de sua parede caiada, sua casca, a gente pensa numa casa, na casa do embrião, na gema. Já na terceira estrofe, ele faz uma metáfora envolvendo o revólver e a bala, com essas duas aliterações, que é se sente ante e não se sente ante. Que essa presença do ovo, a gente já sente a presença como se a gente estivesse na frente de um revólver, porque a gente vai sentir a presença desse revólver. A gente já vai, se a gente, por exemplo, estiver num assalto, a gente vai sentir medo, já vai sentir medo daquilo. Mas a gente não se sente ante a bala, porque o revólver, ele pode muito bem tá sem bala, tá sem munição, mas a gente ainda assim vai sentir o medo, vai sentir toda a potência da figura dele na nossa frente. E a gente não sente esse mesmo medo com a bala, que é algo que sim, que é algo que é a coisa que nos mata. E essa presença dele também continua aqui na quarta estrofe. Na quarta estrofe. É a que se sente ante essas coisas, que conservando outras guardadas, ameaçam mais com disparar do que com a coisa que disparam. Porque é o que ele continua mesmo no raciocínio da terceira estrofe. Até um pouco explicativo. Que essa presença a gente sente mais na potência do que no fato mesmo que acontece. Que o revólver, ele vai ter a potência de disparar essa bala, porque essa bala não vai sair sozinha, mas é essa bala que nos mata e não o revólver. Essa parte é bem complexa, assim, é realmente algo bem muito interessante da questão de como ele consegue fazer essa analogia de um simples ovo, conseguindo se relacionar com os corais, com as pedras, até mesmo com as balas, assim, que ele põe a presença, ele compara a presença disso, de um ovo, do ovo com o revólver. Isso é muito interessante. E na última parte do poema, o Cabral ele faz uma relação com a manipulação do ovo, que como a gente carrega de um jeito meio recolhido, meio religioso, talvez até meio beato, como ele diz no penúltimo verso. E
lendo agora. Você pode pretender que o jeito de quem qualquer ovo carrega vem da atenção normal de quem conduz uma coisa repleta? O ovo, porém, está fechado em sua arquitetura hermética, e quem o carrega, sabendo, prossegue na atitude regra. Que a gente procede na atitude de preservar essa estrutura hermética até o momento final dele. Procede ainda da maneira entre medrosa e circunspecta, que seria algo como cuidadosa, quase beata, de quem tem nas mãos a chama de uma vela. Ele pode até enganar, porque faz relação com símbolo sacro aqui, como por exemplo religioso, beato, a vela, que é um símbolo bem religioso do cristianismo. Mas aqui o Cabral nesse poema ele não fala de religião, ele fala mais desse cuidado do ovo, dessa parte do cuidado do ovo que a gente tem na hora de manuseá-lo. E algumas considerações finais do poema é que ele prega sim o aspecto vital do ovo, que ele não é só uma rocha, que é só miolo, ele tem algo além do miolo dele. Ele preza ele preza muito também pela forma do ovo, essa forma perfeita. Ele, né, a construção do poema tem essa construção de é uma forma feita, mas não por mãos humanas, ela simplesmente tá ali. E também que ele é o início, ele é algo que inicia, ele não é um resultado de algo, ele é o início de uma vida, provavelmente. E ele tem a capacidade de criar alguma ação, de que algo aconteça a partir dele. E começa o poema sempre com um olhar pelo ovo. Ele começa que ao olho mostra algo, e ele começa com o concreto do ovo e vai se abstraindo pelo concreto, refletindo sobre toda a questão que um só ovo, uma só coisa do cotidiano pode trazer. E para finalizar, que estão algumas das referências, e só por consideração final, é mostrar como é legal a gente poder se abstrair assim, poder deixar fluir qualquer pensamento poético, toda reflexão, filosofia que a gente tem sobre as coisas mais banais possíveis. A gente pode olhar para um lápis e pensar, nossa, ele é muita coisa além do que um punhado de grafite e madeira e uma borracha no seu exterior. E toda essa questão da abstração de algo simples, cotidiano, é muito importante para todo aluno, principalmente no ensino médio, ter essa capacidade de desenvolver o seu pensamento abstrato. E eu espero que tenham gostado da aula e tchau, tchau.